dia! Bom dia, pessoal! Uma sexta-feira sem suor. Mas também com esforço e atividade física. Isso existe? Claro que existe! Dá pra fazer até assistindo televisão. Existem aparelhos desenvolvidos para trabalhar não só com músculos, mas também com a mente e com o espírito. E olha, em qualquer idade. Pilates é feito para todo mundo, desde uma pessoa atleta, um sedentário e uma pessoa normal que ele quer manter seu condicionamento físico. Quando o Pilates é indicado? Quem tem aquelas dores crônicas nas costas que atingem quase 80% da população mundial, esse pessoal pode fazer Pilates? Quem vai responder é a educadora física Inélia Garcia, instrutora de Pilates, está aqui com a gente. Ela também vai explicar a diferença entre o método feito no chão e com aparelhos. O doutor Adriano Scaff, que é neurocirurgião especializado em coluna, também está conosco e vai orientar quem tem dores na coluna. Você faz Pilates? Você tem uma foto daquelas assim de cabeça para baixo, meio mirabolante? Manda pra cá. Você tem dúvida? Você tem medo? Escreve. Tem pergunta? Escreve. Se estica. Participa conosco pela hashtag Você no Bem-Estar. Ou liga também, 4002-2884 pelo Falecom. Então, agora a gente vai entender um pouco mais sobre a história desses aparelhos que fazem tanto sucesso hoje no Brasil inteiro e no mundo todo. Michele Mimix Loreto conta um pouco da história do Pilates no Brasil e no mundo. Conta tudo, Mimix, agora. Há mais de 100 anos, o alemão Joseph Pilates já buscava maneiras de dominar o próprio corpo. Primeiro criador do método Pilates, desenvolveu vários exercícios de solo. Depois vieram os equipamentos que logo ganharam o mundo e conquistam adeptos até hoje. Se a gente olhar os primeiros aparelhos de Pilates e os de hoje em dia, quase não existe diferença. Hoje, tudo que os educadores físicos querem fazer tem a ver com exercícios funcionais. Só que Joseph já falava disso 100 anos atrás. O Sean mora em Nova York e deu seguimento ao estúdio original do Joseph nos Estados Unidos. Ele explica que Pilates não é só força. Yes. Hard, right? Strong. Yes. He had big apparatus and he had small apparatus. Os aparelhos do Pilates não exercitam só os músculos, mas a mente e o espírito. Para o Joseph, a saúde da mente era tão importante quanto a saúde do corpo. E a ciência já comprovou que movimentos complexos, como esses do Pilates, ajudam a desenvolver a plasticidade do cérebro. Mas é devagarinho que se chega lá. Por isso, não vai querer fazer uma manobra assim logo de cara, né? O grau de dificuldade vai aumentando aos poucos. Esse aparelho foi criado e desenhado principalmente para trabalhar a flexibilidade e mobilidade da coluna. Pumping é Muitos aparelhos têm molas que exigem força para mexer. 5, mais devagar, 6, 7, abdômen, 8, 9, parou. E o corpo inteiro é acionado. Estou trabalhando o abdômen para sustentar essa posição de prancha. Estou trabalhando também a região do glúteo para estabilizar essa coluna longa. Ombros, que são os que estão movimentando o carro, e a coluna como um todo, principalmente diretores da coluna. Tá? O que é importante aqui? Ombro, cotovelo, punho tem que estar firmes e sempre alinhados. E mesmo sem nenhum equipamento, assim, nos exercícios de solo mesmo, o Pilates pode te ajudar. O Pilates é feito para todo mundo, desde uma pessoa atleta, um sedentário e uma pessoa normal que ele quer manter seu condicionamento físico. Então, hoje a gente vai dizer que o Pilates, a gente já abriu o programa falando que não tem suor na maioria das vezes. E é um exercício que a gente pode fazer vendo TV, né, professora? Temos aí a Júlia e o Miguel, nomes que eu e Mari não vamos esquecer. Jamais. Nunca, jamais. Então vamos demonstrar o Pilates de TV, Pilates para assistir TV. Perfeito. Eles já estão prontos aqui. Podem começar os pés.
quando você está em casa e está assistindo TV, isso não implica que você vai ter que estar parado. Não, de jeito nenhum. Se você está sentado com uma coluna erecta, não? E com uma contração da musculatura abdominal... Quem está em casa pode aproveitar e fazer. Sim, pode estar fazendo. Então, o que nós estamos fazendo? Melhorando o trabalho da circulação, retorno venoso, trabalhando os pés. O Miguel está trabalhando coluna. Eu posso estar trabalhando alongamento da coluna de uma maneira confortável, tá? Eu posso estar trabalhando membros inferiores, perna, estimulando flexores do quadril. Tudo isso para uma pessoa que está em casa assistindo um filme de 2, 3 horas em casa um mês. Esses exercícios são muito simples. O mais importante é como eu mantenho uma boa postura para estar alongando os músculos que vão tender a se encurtar, trabalhando o alongamento da coluna e sustentando essa posição erecta pela musculatura abdominal. Então, essa presença, essa consciência que você vai estar de teu corpo já tem um benefício, tá? Que benefício? Trabalhar essa musculatura mais profunda que é responsável de manter uma boa postura. Então, se a pessoa adquire esse hábito de estar sentado corretamente, obviamente que vai ter uma maior saúde nessa coluna. Portanto, menos problemas de coluna. E o mais legal, né, que só de ouvir falar a gente já muda. Ó, Fernando, já está... já está, Fernando, já está na mais nem postura respirar. correta. Desde que começou a falar, ele já está assim, ó, não consegue nem respirar, Inélia. Abrindo esse peito, contraindo esse abdômen. Bom, Pilates. Agora, o que é importante, né, vamos falar um pouquinho desta parte aqui, porque essa aqui é a famosa hashtag morri nem percebi. Né? Sedentário total. Tá aí, parado. Morri, não vi. Cheio de teia de aranha. Cheio de teia de aranha. E por que isso é tão ruim para nossa coluna, doutor Adriano? Veja, Mariana, Fernando e pessoal. Tem 2 pontos importantes para que a gente fale em relação ao sedentarismo. O primeiro ponto é que quando a gente se movimenta, a gente produz várias substâncias boas para o organismo. Uma delas é a endorfina. Então, o que acontece com a endorfina? Ela é um potente analgésico, ela retira a dor, ela faz bem para todos os órgãos. O outro ponto importante é que quando nós estamos sedentários, na maioria das vezes, a gente fica na posição sentada. E a posição sentada é uma posição muito ruim para o disco. Por quê? Imagine o disco, quando a gente está sentado, nós relaxamos a musculatura que fica em volta da coluna. Esse relaxamento faz com que haja uma pressão. Então, você pressiona os discos. Os discos, gente, da coluna, tá? A gente só colocou os LPs aqui para ilustrar. E também para a gente gravar, né? Os discos são comprimidos. Essa compressão do disco diminui a irrigação do disco. Então, aquela pessoa que tem tendência a ter problema de coluna, se ela fica muito tempo sentada, sem ter um intervalo, sem fazer um exercício, ela pode desenvolver uma dor crônica e um problema nos discos. É ao contrário, né, doutor Adriano, de quem se movimenta e que daí tá o tempo inteiro nutrindo esses discos. Exatamente. Né? Oxigenando esses discos. Ao contrário, nós temos o nosso amigo aqui todo atlético, né? E, né, para ilustrar, a gente tem uma boa alimentação, uma boa irrigação do disco quando nós ficamos na posição ereta. Quando a gente está na posição ereta, existe uma ativação da musculatura que fica em volta da coluna e isso relaxa a compressão do disco. Então, todo o exercício é muito bem-vindo para quem tem problema de coluna. Nossa, muito bem-vindo mesmo. A gente já falou aqui, até de forma, eu acho até exagerada, sentar é o novo fumar. A gente deve ficar em pé o mais tempo possível. Você acha exagerada essa frase? Não, eu acho ótima essa frase. É a frase da moda, né? É. Sentar é o novo fumar. Vamos ver uma ilustração sobre a coluna, doutor Adriano, no telão ali. Tem um problema de coluna. Devo evitar atividade física e fazer repouso? A gente já viu que pelo menos 80% da população do mundo tem algum problema de coluna com dor nas costas. E aí, vão ficar paradinho sem fazer nada? Não, Fernando, veja bem. Uma situação é aquela situação, por exemplo, que você tem um travamento. A pessoa foi pegar alguma coisa, virou, torceu, ela tem uma dor aguda, forte, intensa. Ela fica de repouso momentaneamente. Essa é uma situação normal. Ok, agora aquela pessoa que tem dor crônica na coluna, o que é uma dor crônica? Aquela dor de todo dia que você está acostumado a sentir ela e até já convive com ela. Isso não deve, a pessoa não deve sentir essa dor, não deve acostumar com a dor. O
que acontece? Nós somos articulados, nós temos várias juntas no corpo. Isso significa que nós somos feitos para movimentar. A partir do momento que nós estamos nos movimentando, o cérebro interpreta que está tudo bem. Olha, está tudo bem, você está se movimentando. A partir do momento que a gente fica sedentário, não se movimenta, o cérebro entende que tem alguma coisa errada. E qual é a proteção que nós temos no organismo? A dor. Aí o cérebro manda mais dor. Com mais dor, nós ficamos mais sedentários e temos mais dor. Então é um ciclo vicioso, ciclo do mal. Vamos fazer isso no ciclo do bem. Vamos pegar, fazer exercício, nos movimentar, seja uma caminhada, seja um pilates, um RPG, qualquer coisa que a pessoa goste e vá fazer. Chame sua dor para dançar. Exatamente, dançar, fazer maratonas. E tem gente mandando o ciclo do bem aqui pra gente, muita gente participando, mostrando que já tá nesse ciclo do bem. Vamos ver o Peter. Olha lá o Peter de cabeça pra baixo. Aê, Peter! O dia que eu quase morri. A foto ficou linda, mas ele tá dizendo que ele quase morreu, Inélia. E esse é um pilates com aparelho. Qual que é a diferença? Vem pra cá um pouquinho pra gente falar dessa história dos aparelhos, porque a gente já viu que dá pra fazer numa cadeira, alguns movimentos, mas dá pra fazer também. Perfeito. O Pilates você pode fazer usando o próprio corpo, não? Em um colchonete, como usar com os aparelhos. Obviamente que os aparelhos têm uma resistência, tem uma mola e tem apoios. E esses apoios fazem com que você trabalhe o corpo completo de uma maneira integrada. Então, nós temos a Baby Chair, nós temos este aparelho que é importante, que é o Universal Reformer, tá? Nós temos esse Spine Corrector. Estas molas, estes apoios que nós vamos a ter, vão levar a quê? A que você sinta mais intenso o trabalho muscular, tanto para uma sustentação do corpo, pode ir, por exemplo, um long stretch, ele está trabalhando, alongando, fortalecendo essa coluna, trabalhando essa musculatura abdominal, trabalhando membros superiores, eu estou trabalhando o corpo de uma maneira completa. Então, o aparelho tem uma resistência, tem apoios que nos permite ir trabalhando esse controle do corpo, esse controle do movimento. E isso, obviamente, que nos vai levar a quê? A fortalecer o corpo, alongar, trabalhar a flexibilidade, um maior controle do corpo e do movimento. Parece fácil, gente, mas não é. A gente não vai começar... Todos se construem nesta vida, né? Exatamente. A gente não vai começar na intensidade que a Júlia e o Miguel já estão, né? Por isso que vale para qualquer idade. Isso. Quando a pessoa está no nível de sedentarismo alto, aí os exercícios são mais lentos. E por isso a gente disse que pode até nem ter suor, né? Exato, exato. Então, por exemplo, uma pessoa quando começa, nós vamos estar construindo esse corpo, essa motricidade, esse movimento. Então, uno vai começar a trabalhar os pré-pilates que chamava o senhor Pilates. Como trabalhar o controle dos pés, o controle dos ombros, da coluna, da pelve. Como que nós vamos estar fortalecendo de uma maneira gradual nosso corpo, como lo vamos deixar a ele também mais flexível. À medida que aumenta essa consciência do corpo, o controle do movimento, o que nós começamos? A aumentar essa intensidade. Mas o Pilates é importante porque vai trabalhar a sua necessidade. Quais são os teus objetivos? E uno faz uma programação de menos a mais complexidade para estar chegando a excelente resultado com segurança. Falando em segurança, tem uma dúvida do nosso auditório virtual sobre uma fase muito específica da vida. Vamos ver qual é? Olha lá, a Terli, grávida, pode fazer pilates? A gente vai responder já, depois do intervalo. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar, que hoje está falando sobre pilates. A Júlia e o Miguel estão fazendo. Né? Grande estilo, né? É, ó. Gente, que bonito isso, hein? Finalmente. Olha, é lindo, porque em outros casos a gente estaria, quer dizer, eu estaria fazendo, né? É bom, né, que a gente está aqui só. Mas no intervalo eu aproveitei. Ó, a gente tinha uma pergunta sobre se grávidas podem fazer pilates. E tem gente mandando foto pra gente, grávidas fazendo pilates. Vamos ver a foto da Veridiana. Pilates ajudou muito a aliviar as dores e ter mais disposição.
Pelo alongamento da Viridiana, Inélia, ela já fazia pilates antes de engravidar, né? Porque ela tá com uma cara tão boa e toda alongada, já devia fazer antes. Mas grávida que nunca fez pilates, pode começar quando descobre que está grávida? Olha, segundo o senhor Pilate, uma pessoa que não é praticante de Pilates e fica grávida, não se recomenda. Por quê? Porque ela não tem uma consciência do corpo, ela não tem uma consciência de como accionar essa musculatura abdominal, que se ela não tem esse controle do corpo, ela vai ter mais tendência a ter uma diástase abdominal ou até a ter um aborto. Por quê? Porque em vez de fazer a contração correta, ela pode fazer ao contrário e pode empurrar esse abdômen, esse útero para baixo. Então, o senhor Pilates dizia, uma grávida não praticante, ele não deixava fazer. Agora, quem já faz vai ter uma gravidez sem dor, um parto feliz, uma recuperação, um pós-parto maravilhoso. Essas são as vantagens de ser praticante do método. Doutora Adriana, os idosos, a gente está vendo ali crianças a partir de 9 anos, tem uma questão de concentração, atletas obviamente também podem fazer, os idosos? Os idosos, a gente tem que fazer uma adaptação de qualquer tipo de exercício físico que ele fizer para a sua idade. A gente tem que avaliar se esse idoso tem uma cardiopatia, tem um problema de coração, um problema de pulmão, alguma coisa que contraindique, né? Então, sempre a avaliação médica antes de um idoso começar a fazer um exercício é importante. Mas veja bem, sempre o exercício é muito bem-vindo, não é que ele não possa fazer. Ele tem que fazer, porém, com uma orientação médica. A gente tem mais uma outra questão sobre lesões, doutor Adriano. Lesões que podem ser limitantes ou não. No caso do exercício físico, a gente está falando de pilates, né? As pessoas lesionadas, orientação individual, as grávidas, né? Se já estiverem fazendo. Tem algum outro tipo de lesão que seria limitante para a prática do pilates? Olha, as lesões das articulações, quando bem avaliadas, né, salvo algumas fases onde a pessoa tem algum problema mais sério, você pode fazer a técnica do Pilates, sim. Mas veja, a gente sempre que tem alguma coisa que foge à normalidade, uma pessoa tem um problema no joelho, ela tem uma prótese no quadril, ela tem alguma coisa, ela deve ser bem acompanhada por um profissional da saúde. Esse profissional, em acompanhamento com essa pessoa, com certeza vai indicar algum tipo de exercício físico para ela. Tem mais uma pergunta, tem uma participação agora, vamos ver quem está falando conosco, a Givanilda. Quem tem artrose, o senhor acabou de falar também de lesões aí, artrose, pode fazer pilates? Sim, a artrose, se a gente for ver, ela é comum a partir de uma certa idade da vida. Todos nós teremos artrose, né? Então, se já não temos, né? Exato, ele é muito genérico. Se tivermos sorte, né, de vivermos até lá, né, professor? Exatamente. E aí sim, quando você tem artrose o que é? Um desgaste das juntas. Quando você fortalece a musculatura, você poupa essa junta. Então, artroses, tá? Tem doenças das articulações que são inflamatórias, as artrites são diferentes. Agora, as artroses, que são o envelhecimento da junta, essas sim, existem indicações precisas para se fazer o pilates ou qualquer outro exercício físico. A gente está vendo, né, Inélia, o corpo das pessoas que estão aqui fazendo, é inegável que tem benefícios para o corpo. Mas tem outros benefícios que vão além do que a gente consegue ver, né? Exatamente. O Pilates é uma atividade física para o corpo, para a mente, mas também para nosso espírito, tá? Ele vai melhorar um condicionamento físico, porque trabalha força, flexibilidade, resistência, aquela consciência do corpo, do movimento. Mas também é um benefício mental, ele vai trabalhar nossas capacidades mentais, a nossa memória, a nossa inteligência, como nós trabalhamos a nossa criatividade, porque quem molda o nosso corpo, quem construi esse corpo é a nossa mente. De acordo com como você pensa, como sente, é o corpo que você vai ter. Como você lida, não, nesse aspecto emocional, isso também vai refletir no corpo. Então, o Pilates, ele é um benefício para o corpo físico, mental, como emocional. Mas o mais importante é o bem-estar que você sente após a atividade, porque você trabalhou todo. Trabalhou resistência, alongou teu corpo, ele está com uma maior postura. Essa postura estimula nossa parte emocional, aumentando nossa autoestima, sem dúvida, o aspecto né? positivo. E você fala, puxa, eu fiz algo para mim.
que bom, é placenteiro. Então, Pilates é uma atividade física, mas ela é placenteira. Placenteiro, gente, é ouvir esse sotaque chileno, entendeu? Placenteiro. É. Tá? Prazeroso. Prazeroso. É uma mexicana falando com uma chilena. Gente, é o seguinte, segunda-feira começa aqui no Bem-Estar uma série sensacional de um problema que atinge milhares e milhares de famílias no Brasil inteiro, que é o autismo. O determinado, brilhante repórter Bruno Fávaro, junto com o repórter cinematográfico Edson Silva, percorreram vários estados do Brasil, conversando com os melhores especialistas do assunto e trazem várias histórias emocionantes. A partir de segunda-feira, você vai conhecer mais sobre esse assunto e vai se emocionar junto conosco. Olha só o que vem por aí. No Brasil existem 2 milhões de autistas e você está convidado a conhecer este universo. Quais são as primeiras características? O que a ciência já descobriu? E será que a cura um dia vai ser descoberta? A gente foi conhecer muitas pessoas, histórias incríveis. Ai meu Deus, como é que vai ser minha filha quando eu não estiver aqui? Você conhece a partir dessa segunda aqui no Bem-Estar. E não é só isso não, viu, gente? Tem algo incrível que vai acontecer em breve, que é Fernando Rocha nos Alpes Suíços. Hashtag sobe rocha. Gente, hashtag sobe rocha já. Os Alpes Suíços são Alpes Suíços, mas as montanhas são montanhas em qualquer lugar do mundo. Agora é o seguinte, não é qualquer coisa subir, tipo, 40 quilômetros. Em quanto tempo você tem que fazer? São 10 horas, mas é muita subida, é muita montanha. Hashtag sobe rocha, me ajuda nessa, me ajuda Batman. Ele tá treinando pra caramba, vamos ver. A segunda montanha mais alta da Europa. Uma imensa rocha com quase 5.000 metros de altura. Que esconde uma cidadezinha francesa que muda muito no final de agosto. Milhares de atletas chegam a Chamonix para correr uma ultramaratona. Ali eles largam no centro da cidade, rumo ao Mont Blanc. Passam por asfalto, trilhas, florestas, ladeiras e mais ladeiras. Enfrentam a fome, a sede, o frio e o vento para conquistar aquela montanha. E esse ano você vai conhecer um desses atletas. Eu mesmo, sou eu, Fernando Rocha. Eu estou me preparando para enfrentar esse gigante. Minha rotina nesses últimos 2 meses tem sido de testes médicos e muitos exercícios. Isso que vai ser o grande ponto crítico dele, o tempo que ele vai ter para correr contra o relógio e conseguir se preparar adequadamente para a prova. Testes físicos. Nunca imaginei ele pensando em encarar um desafio desse tamanho. Realmente é uma prova bem dura que ele vai encontrar. Tudo para enfrentar esse imenso desafio. Uma parte da maratona, 40 quilômetros de corrida, com um desnível que chega até 2.300 metros de altura. É o maior desafio físico de toda a minha vida. Eu sou movido a desafios. Esse é mais um. Eu não sei se eu vou conseguir, mas a minha expectativa me move. Eu estou me vendo na chegada lá, mas a caminhada já começou. Claro que vai! Rafael Hashtag sobe rocha. Sobe rocha, Rafael Honório, Ricardo Rossini, vocês estão comigo, eu estou com vocês, vamos junto, eu peço a ajuda de todos vocês, a gente vai junto. E todos os telespectadores vão comigo também. A pergunta que não quer calar, depois disso, você vai lançar uma linha de enfaixamento de cabeça? Não, Mari, aquilo é pra ajudar, Mari, vambora! Tá bom. Olha só, daqui a pouquinho você vai conhecer a história de um pai incrível. Ele só adota filhos com doenças incuráveis. Ele já perdeu 10 filhos. É uma história muito emocionante que você vai conhecer daqui a pouco. Mohamed escolheu enfrentar a maior das dores que alguém pode sofrer, a perda de um filho, para dar às crianças a chance de ter um pai.
tarde, estamos de volta. A Mari tá aprendendo não, tá fazendo, dando show de pilates. Tudo certo, Mari? Tudo bem por aí? Vamos no G1 em um minuto enquanto isso. Olá pessoal, a polícia confirmou 4 mortos em um incidente com tiros no Canadá hoje de manhã. Foi numa zona residencial da cidade de Fredericton. Segundo a polícia, 2 dos mortos eram policiais e uma pessoa foi presa. O caso ainda está em andamento, não há muitos detalhes sobre as circunstâncias do que aconteceu. Os paramédicos estão trabalhando no local. A polícia pediu que as pessoas evitem a região onde aconteceu o incidente. A gente está de olho nas últimas informações. Falando de economia, as vendas no comércio tiveram queda de 0,3% em junho. Foi a segunda queda seguida depois do índice ter caído ainda mais em maio, por conta da greve dos caminhoneiros. Nesses 2 meses, o setor acumula queda de 1,5%. E em Santa Catarina, a previsão do tempo até o fim da manhã desta sexta-feira é de neve. Em Urupema, a sensação térmica chegou a 5 graus negativos. A vegetação acordou desse jeito aí. Teve cincelo, que é quando o nevoeiro congela e toca superfícies como árvores e plantas. Eu fiquei com frio só de olhar, Mari, Fê. Eu também, Cauê. Gosto não, viu? Eu adoro. Não gosto não. Tchau, Cauê. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. A gente vai conhecer a história agora de um pai absolutamente inspirador, em homenagem ao Dia dos Pais no domingo. Quem conta essa história pra gente direto dos Estados Unidos é o Fábio Turci. Desde que nasceu, essa menininha não ouve, não enxerga, não movimenta os braços nem as pernas, não respira sem ajuda de oxigênio, não consegue engolir, se alimenta com uma sonda. Ela tem microcefalia. Para os médicos, a vida dela seria breve, resumida a alguns meses no hospital e sem família por perto. Os pais foram acusados de negligência e perderam a guarda dela. Era uma criança que não tinha a vida inteira pela frente e não tinha ninguém. Aí entrou na história um desconhecido, mas pode chamá-lo de pai. Mohamed Bzik adotou uma filha que iria morrer a qualquer momento. Ele sabe que ela não está ouvindo, mas pede um sorriso mesmo assim. A única forma de me comunicar com ela é pelo toque, mas eu também sempre converso. Ela não ouve, mas isso para mim não importa. É um ser humano, tem alma e sentimentos. E quando faço um carinho e ela sorri, é uma recompensa. Essa relação, que tinha previsão de durar pouco, já completou 6 anos. Eu dou conforto, cuidado, brinco com ela, faço ela sentir que não está sozinha, que tem alguém por perto que a ama. Mohamed e a mulher cuidaram de dezenas de crianças que depois puderam voltar para suas casas ou foram viver com outras famílias. Mas uns 20 anos atrás, eles passaram a cuidar só de crianças terminais. Há 2 anos, a mulher de Mohamed morreu. Nós temos pais adotivos que se especializam. Um deles cuida de crianças com diabetes, mas o Mohamed é o único em toda a região que só cuida de crianças com problemas incuráveis, que não têm muita expectativa de vida. Nesses anos todos, cuidando de crianças com problemas terminais, o Mohamed já perdeu 10 filhos adotivos. E cada vez que uma criança morre, ele doa as roupas, cadeira de rodas, doa tudo para quem precisa. O que ele tem de recordação desses filhos que se foram são fotos, muitas fotos, e esses 2 cobertores aqui que ele guardou. So, Mohamed, why did you save these 2 blankets? Mohamed conta que os cobertores foram de um menino que ele adotou recém-nascido e que morreu com 6 anos. A mãe deu à luz e fugiu do hospital. Ele não tinha ninguém, nem nome tinha. Me apaixonei por ele na primeira vez que o vi no hospital. Tenho muita saudade dele. Mohamed pediu pra gente não filmar as fotos das crianças, mas me mostrou. Falou de cada uma delas. Disse que quando morreu a primeira, ele chorou por 3 dias, mas que a fé muçulmana o ajuda a passar por isso. Outros pais adotivos não querem crianças terminais porque não querem lidar com a dor que vão sentir. Eu sempre me preparo porque sei que elas vão morrer a qualquer minuto. Aproveito o tempo que tenho com elas, dou o meu melhor e deixo o resto para Deus. A maioria dos meus filhos morreu no meu colo. No último momento, eles tinham alguém que os amava. Mohamed escolheu enfrentar a maior das dores que alguém pode sofrer, a perda de um filho.
para dar às crianças a chance de ter um pai. People now running after money. Hoje em dia, as pessoas se preocupam muito com dinheiro e falta compaixão. Como ser humano, a gente deveria se preocupar um com o outro. Enquanto eu tiver saúde e puder dar atenção para as crianças, quero continuar fazendo isso. Good care for them. I will keep doing that. Que você viva muito para poder fazer isso durante muitos e muitos anos, né? Nossa vida, por mais pessoas assim no mundo, Ui. né? A gente está falando de pilates aqui, várias pessoas mandaram fotos fazendo pilates, mostrando acrobacias maravilhosas. Olha que lindo! Que lindo, né? Muito bacana. A gente fica por aqui. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos todo Pais. mundo. Muito Obrigada pelos nossos convidados. Foi um prazer. Adriano, professora, Júlia, Miguel, valeu, muito obrigado, gente. Bom fim de semana. Se cuida, gente. A gente se volta a se ver na segunda-feira. Até lá.